3 coisas que você precisa saber e aplicar na sua oratória quando você for para um podcast. Tá, Gislene Esquerdo, da onde você tirou esses conceitos que você vai trazer? De 2 lugares. Primeiro, dos podcasts que eu participo. Segundo, das pessoas que eu treino para darem entrevistas em podcasts. Além do que, pautado na psicologia e na neurociência. E tem um detalhe importante. Não é todo podcast que te convida que você vai sair dizendo sim, sim, eu vou. Não, você tem que analisar, mas isso eu vou responder no final desse episódio, que inclusive é um episódio diferente, você vai descobrir o porquê. Para trazer esses 3 pontos para você, primeiro eu vou trabalhar a comunicação não verbal. Nós falamos quando nem sequer abrimos a boca, então a sua comunicação não verbal fala. E aí, Gi, quais são os pontos que eu preciso estar atento dentro desse primeiro aspecto, comunicação não verbal? 5. Primeiro, qual é o cenário do local que você vai fazer a entrevista? Para quê? Para que a sua roupa dê contraste. Então vamos imaginar que eu fosse fazer uma entrevista num sofá branco. Eu não iria de camisa branca. Por quê? Porque eu iria sumir. Então o cenário é importante. Segundo, o microfone, qual é a disposição que ele fica? É de lapela? É aquele de imã? É aquele que tem um suporte na sua frente? Porque essas informações te ajudam inclusive também a decidir a sua roupa, não só a cor, mas o tecido. Se o tecido for muito molinho, por exemplo, ou se for um vestido, é ruim de você ir com um microfone de lapela que tem fio, ou aquele que é de imã, se o tecido for muito molinho. Então tudo isso você tem que prestar atenção. Além do que, 3, o jeito que você fica com as suas pernas e os seus pés. Então, outro dia, inclusive, eu fui ministrar uma entrevista num podcast que aparecia o corpo inteiro. Então, eu estar com a calça, inclusive eu vou pôr aqui uma foto pra você ver, dá uma olhada nessa foto. A cor da roupa era estratégico, o acessório que eu tava usando era estratégico, a sandália que eu tava usando era estratégico, a cor do esmalte que eu estava usando era estratégico. Tudo era estratégico. Dá uma olhadinha o jeito que estão os meus pezinhos, estratégico. Aquele cruzar de pernas não fica bonito numa filmagem, mas esse pezinho cruzadinho desse jeito fica bonito. Então tudo isso você tem que tomar cuidado. Então, cenário, microfone, roupa, os seus gestos, desde as pernas até o seu gesto das mãos, o seu olhar, tudo isso conta na comunicação. E o 5º ponto da comunicação não verbal é fone de ouvido. É importante você saber se o lugar que você vai fazer entrevista vai usar fone de ouvido ou não. Porque o fone normalmente é um retorno, mas se você não tiver retorno nenhum e o ruído for grande, isso atrapalha na sua expressividade na comunicação. É bom você saber disso antes. Antes de eu ir para o 2º pilar, que é importantíssimo, que está ligado a como você gera conexão, eu vou mostrar para você isso na prática. Lembra que eu falei que há poucos dias eu fui ministrar uma entrevista num podcast? Eu fiz um vlog do processo para você perceber o bastidor como foi. Então bora para essa viagem junto comigo. Vamos! Carro carregado, malas prontas, partiu estrada. A paisagem estava linda. Paradinha para abastecer e uma amizade sincera com o cachorro. Pegamos chuva na estrada, só que a diversão estava garantida dentro do carro. Era uma risada atrás da outra. Seguimos estrada e fizemos uma outra parada. Onde será? Na fábrica de chocolates da Cacau Show. Eu confesso, eu sempre quis parar ali, mas a gente acabava passando reto. Paramos, tiramos fotos, fiz o vlog pra você e também com prints. Resolvemos que íamos comer alguma coisa ali. Alguma coisa saudável, só que não. Mas muito saborosa. O que a gente escolheu? Um fondue de chocolate e um cafezinho. Pegamos chuva na estrada, mas a diversão dentro do carro continuava. Era uma brincadeira atrás da outra e a gente só dando risada. No outro dia cedo, banho tomado, continuamos a nossa estrada, só que paramos em Aparecida. Fomos conhecer a Basílica de Aparecida. Na verdade, eu já conhecia, mas a minha filha e a Renata não. Foto, registrando o momento, e a Basílica é linda. Do lado de fora, você já percebe ali toda a fachada muito bem feita e aonde você encontra os 12 apóstolos.
dia estava lindo e a gente seguiu o nosso passeio. Antes de conhecer a Basílica, a gente foi conhecer a Antiga e haja pernas aí para essa passarela. Você sabia que tem pessoas que sobem tudo isso aí de joelhos? Pois é, chegamos na Basílica Antiga, linda, uma história muito forte, foi emocionante. Fizemos a nossa oração. Admiramos a vista e fomos à Santa Missa. Antes de seguir o nosso dia de trabalho, paramos para nos abastecer. E sim, fiquei admirada com a beleza da Basílica Nova. Era plena segunda-feira. Seguimos a viagem e chegamos na Canção Nova em Cachoeira Paulista, lugar onde seria o podcast. Aproveitei para dar uma olhadinha no rincão, onde acontecem grandes evangelizações. Fomos então conhecer o Santuário Pai da Misericórdia e o túmulo do Padre Jonas Abib, que foi o fundador desse grande carisma que é a Canção Nova. Fizemos a nossa oração. O Santuário Pai da Misericórdia é lindo e o sacrário onde fica Jesus Eucarístico é mais lindo ainda. Nesse espaço cabem mais de 5.000 pessoas e tem celebrações da Santa Missa que também lotam esse lugar. Fizemos a nossa oração e seguimos. Essa vista do Vale do Paraíba é um presente de Deus. E o Júnior Souza aproveitava para postar seu conteúdo na internet. Chegamos no podcast. Conversamos com toda a equipe, que eu confesso eu não conhecia. Num mesmo espaço você consegue ver vários cenários de programas diferentes. Esse aí atrás de mim é um outro. Agora esse que você está vendo agora é exatamente aonde foi o podcast do Revolução Jesus. A produtora nos orientava com detalhes importantes. Esse alinhamento faz diferença. Olha só que lindo lugar. A nossa fotógrafa chegou e estava nos instruindo como fazer a foto mostrando os livros que eu levei de presente. Foto feita e mais conversa para alinhar como vai ser a nossa entrevista. Começamos. Tinha TV de retorno que eu conseguia saber aonde estava a câmera, mas é importante você se manter pleno o tempo todo, porque você nunca sabe quando a câmera vai filmar você. Repara como tá o meu pezinho aí na foto, esse pezinho é estratégico. Atenta a tudo para realmente gerar valor. Nós nos comunicamos o tempo todo. E eu sou dessas que quando vai falar não consegue ficar com a mão parada. Alguém aí se identifica? E muitas vezes a gente fala assim, mas você pode se comunicar. Na hora de responder a pergunta no podcast, repara que eu olho para os entrevistadores. Mais aquilo que eu estou. Quando é importante, eles mesmos te orientam para olhar para a própria câmera. Alguns podcasts nem fazem isso. É só olhar para o entrevistador mesmo. Você falou alguma coisa e eu não gostei. Eu não falei nada. Eu abri a boca, mas eu faço assim. Essa parte é bem importante. Só essa virada de olho. Repara esse gesto que eu tô fazendo. Vai ter um momento que eu vou te mostrar esse trecho, só que com áudio, exatamente como a câmera captou a imagem. Para você perceber a diferença. Tudo comunica. E até mesmo quando não fala nada, tá comunicando algo. E como que... Nesse podcast, definitivamente, nós geramos o estado de flow para nós e também para a audiência, porque o tempo passou muito rápido. Vestida, comunica. O jeito que eu tô vestido, comunica. E muitas vezes a gente vive no mundo e fala assim... Perceba como a minha roupa gera contraste do fundo.
quiser, você é livre. Nós sempre fomos livres. Perceba que eu faço gestos pequenos para eu não correr o risco de esbarrar no microfone. O jeito que eu movimento as minhas mãos, o jeito que eu olho, comunica. Vamos imaginar que... O cenário do podcast é um cenário mais jovem, porque o público-alvo desse podcast são os jovens. Não falei nada, eu não abri minha boca, mas eu faço assim. Olha meu olhinho virando. Segura que já você vai ver sobre isso. De olho. Tá comunicando. O que será que eu tava falando, hein? Agora é a hora que eles estão falando dos livros que eu levei de presente. Pose para foto final. Feito. Durante essa entrevista, eu tinha feito a minha tarefa de casa antes, então eu sabia, segundo pilar, como gerar conexão. Eu sabia qual era o público que assistia, eu busquei pontos de identificação com a minha história, com aquele público, com o lugar que eu estava. Então, para você gerar conexão, você precisa saber com quem você estará conversando. Por quê? Porque podcast é uma conversa. Ô Gi, mas você viu as perguntas antes? Sim, eu vi as perguntas antes. Ai, você estruturou suas respostas? Não, eu não preciso mais fazer isso, mas dependendo do aluno, eu instruo a estudar e o que vai falar em cada uma. Por quê? Eu vou falar disso para você no terceiro pilar desse nosso conteúdo. Segura. Falando em gerar conexão, eu quero saber se esse conteúdo está gerando valor para você. Comenta aí. Uau! O seu feedback do comentário uau é eu saber, ó, tá gerando valor. E fazendo esse gesto aqui, já lembrei de pedir para você deixar o seu like também, que é um feedback precioso. Então comenta uau e deixa o seu like. Tem alguma outra orientação de que você passa para os seus alunos quando eles vão para podcast para gerar mais conexão? Tem sim, e eu usei. Você deve ter reparado no vlog que rolou o quê? Sorteio. Por que rolou sorteio? Eu levei 2 livros dos 4 que eu já lancei, que é o Falar em Público, do Medo à Autoconfiança, que é esse aqui que você tá vendo na tela, e eu também levei o livro Fale Bem, Influencie no Digital, que é esse aqui que você tá vendo na tela. Pronto, levei presente para todo mundo que tava lá no podcast, não só para os apresentadores, mas eu também levei para as pessoas que estavam trabalhando e para fazer sorteio. Então, para você fazer uma performance uau ali no podcast, cuide desses aspectos para gerar conexão. Terceiro ponto para você arrasar no podcast é você ter uma comunicação persuasiva. Então, por exemplo, quando eu tô no podcast e eu levo os livros de presente, eu tô mostrando que eu tenho livros, aquelas pessoas que estão assistindo ficam interessadas pelo conteúdo que eu estou falando. Ah, quero mais, puxa vida, ela tem livros, onde eu compro os livros? E aquele seu momento você aproveita para alavancar até mesmo produtos que você tem. Seja produtos online, um curso que você vende, uma mentoria ou até mesmo seus serviços de uma clínica médica ou um produto físico, como no caso o livro. Gi, eu quero saber dos seus livros, como eu faço para ter? Aqui abaixo eu vou deixar um link para você poder adquirir os livros com uma condição inclusive que você vai amar. Então, dentro da sua comunicação persuasiva, mostre o que mais você tem e use a técnica da persuasão da janela. Que técnica que é essa, Gi? É quando você mostra que tem algo a mais e deixa esse gosto de quero mais. Então, por exemplo, o livro foi citado dentro desse podcast, as pessoas que estavam lá já tinham ganhado o livro antes e então se interessaram, isso vai fazer diferença. Agora, para tudo isso, no terceiro ponto, antes de tudo, você precisa estabelecer, para que a sua comunicação realmente seja persuasiva, qual é o resultado que você quer alcançar. Porque que raios é persuasão? É quando você fala algo e o outro faz o que você está falando. Para você fazer isso, você precisa ter a clareza de qual resultado você quer. Então, 3 ações importantes. Primeiro, cuidar da comunicação não verbal. Segundo, para gerar conexão. E terceiro, precisa sim ser persuasivo. Dentro do método efeitual, você descobre tudo como ter uma comunicação persuasiva e arrasar na sua comunicação em qualquer contexto, pautado na psicologia e na neurociência. Agora, conta pra mim, qual podcast você tem o sonho de ir? Tem algum que você gostaria de ir? Conta aqui. E qual outro tema você gostaria que eu trouxesse no canal dentro de comunicação e persuasão? E aguarde o próximo episódio, que eu tenho certeza que vai gerar muito valor pra você. Um beijo, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!